2 pontos. Ou seja, a próxima prova já vai começar devendo, né? Nem começa já tem que estar devendo, os juros aqui é alto. É um cubo, gente, não criar um cubo. Só que as proporções, eu vou determinar aqui os tamanhos, para a gente justamente ver a diferença. Tá? Então, vou colocar aqui largura 8, altura 10, altura 12 mesmo, 12, profundidade 5, 4. Tá, tenho essa caixinha aqui. Ok? Aqui, ó. Esses aqui são os parâmetros. Ó. 8, 12, 4, 2, 2, 2. Já aproveita o embalo e coloca o nome diferente, né? Coloca lá, ó, objeto, BJ. Underline, caixa. Tá? Já coloca o nomezinho nele ali, ó, BJ caixa. Certo? E a gente vai entender hoje como é que eu pego um objeto que mesmo já tendo mapeamento, por que eu tenho que mapear esse cara na mão? Eu tenho que fazer um mapeamento para ele, específico. Porque como a gente viu na aula passada, esse objeto aqui, ó, se eu abrir lá o V-Texture Editor dele, Texture Editor lá, o editor de textura, de UV, o objeto já está mapeado, olha só. Window, o V-Texture Editor, eu já tenho o objeto mapeado, porque ele é uma primitiva. Então, se ele é uma primitiva, ele é uma forma geométrica que o Maya já cria, já tem esses parâmetros todos definidos, ele vai ter esse mapeamento. Agora, detalhe, olha só como é que está o objeto no V-Texture Editor. E olha só como é que ele é no meu 3D, no meu ambiente 3D. Aqui é o objeto tridimensional, o modelo, e aqui eu tenho o mapeamento dele, a planificação desse cara. Tem alguma coisa estranha entre um e outro? Se você olhasse só o mapeamento, né, esquecesse aqui o objeto 3D, daria para imaginar a forma desse objeto aqui? Não, né? Por quê? Por causa das proporções. Olha as proporções do meu objeto tridimensional. Ele tem a largura maior que a profundidade e a altura maior que a largura. Aqui eu tenho tanto largura quanto altura, eu não vou ter profundidade, que eu vou ter que planificar o objeto. Então o objeto não tem o Z. Lembrando da aula passada, aqui o objeto só tem 2 dimensões, horizontal e vertical. Né? Então a minha profundidade, depois eu planifico ela também, ela vira só largura e altura. Então aqui o que eu consigo enxergar é um objeto que tem todos os lados iguais. Por quê? Um cubo, quando você cria um cubo Maya, ele parte do mapeamento do cubo, daquele cubo que não é criado interativamente. Na realidade, o mapeamento do cubo no Maya é feito quando você, usando esse cubo aqui, ó, sem o Interactive Creation, Polycube. Esse cubo aqui, ó. Esse aqui, se eu olhar para o objeto e olhar para o mapeamento, é a mesma coisa. Todos os lados são iguais, todas as faces têm o mesmo tamanho, mesma altura, mesma largura, e por aí vai. A partir do momento que eu pego esse cara aqui, ó, e mudo as proporções dele, como eu estou fazendo isso no 3D, o 2D não acompanha, porque eu não mapeei. Por isso que é importante mapear mesmo os objetos que já vêm com mapeamento prévio, como as primitivas básicas. Se você alterou a forma dele, a proporção dele, o interessante é você mapear. Bom, isso é fato.
Ah, mas olha só, como que eu vou mapear esse objeto? Primeira coisa, o que, que é esse objeto? O que, que você vai fazer com ele? Como é que ele é? Esse objeto vai virar o quê? Vai virar um console, sei lá, de alguma máquina? Ele vai virar uma caixa de fusível? Ele vai virar uma caixa de papelão? O que, que ele vai ser? Porque cada um desses objetos é um mapeamento diferente. Eu vou mapear de acordo com o que o objeto vai ser. Né? Simplificando, digamos que esse cara aí seja uma caixa de cereal matinal, que é aquela caixa redonda, ou sabão em pó, tanto faz, que tem essas proporções, né? Então, como que é uma caixa de verdade? Ela é reta. Mas, para eu fazer a textura dessa caixa, o que, que eu tenho que fazer com ela? Planificar. Como que eu planificaria uma caixa de cereal, por exemplo? Então, é o que eu vou fazer na caixa 3D. A mesma coisa que eu faria no objeto real, para planificar ele, eu vou ter que fazer com o objeto aqui no 3D. Tá? Então, digamos que esse cara aqui, eu vou fazer, sei lá, essa caixa de cereal que eu falei. E eu quero pegar ela e planificar usando as proporções corretas. Tem uma maneira de eu pular atalho, mas eu não quero. Eu quero fazer como se fosse a caixa de verdade. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou zerar esse mapeamento dele, para a gente ver, ó, tá sem mapeamento. Tá com mapeamento esdrúxulo aqui, que não serve para nada. Vamos criar um do zero. Tá? Então, eu vou aplicar um mapeamento básico, sem me preocupar se está na posição correta, se não está, porque depois eu vou criar um da maneira exata. Então, eu vou aplicar a essa caixa um mapeamento padrão. Tá? Agora, antes disso, para a gente poder mapear, aplicar textura e ver se o objeto está encaixando a textura tudo bonitinho, a gente tem que criar o que para ele? Eu não vou usar esse material aqui. Vou no Lambert 1? Não, porque o Lambert 1 é aquele material que eu uso na hora que eu estou criando todos os objetos no Maya. Né? Eu vou criar um material específico para essa caixa. Acabou. Então, eu vou criar um material novo para ela. Tá? Vou minimizar aqui o V-Texture Editor. Como é que eu crio um material novo para o objeto, gente? Botão direito. Assign New Material. Pronto. Que objeto que tipo de material que eu vou criar? Vamos criar um... pode ser um Lambert mesmo. Vamos criar um... Vai fazendo. Então, clica o botão direito, New Material, Lambert. Escolhe um Lambert. E aqui, ó, na aba de material, vocês vão colocar o nome Mate underline caixa. Enter. Ok? Lambert. Ok? E aí, só para a gente ver que o mapeamento está errado mesmo, que aqui, por enquanto, eu falei, mas vocês não viram nada. Eu falei, ó, a proporção está errada. Dá para ver que a proporção está errada. Mas se eu aplicar na textura, vai ficar tão errado assim? Vai. A gente vai ver isso na prática. Para começar, a gente vai deixar essa caixa aqui e do lado, a gente vai criar um cubo. Exato. Como? Shift, clica aqui fora, Shift, botão direito, desmarca a opção Interactive Creation, que tem aqui, ó. Vocês vão desmarcar, se ela estiver marcada. Se ela estiver marcada, vocês vão desmarcar, deixar ela assim, ó. Interactive Creation, desmarca. Depois vai lá de novo, Shift, botão direito e marca aqui Polycube, para ele criar esse cubo aqui, ó. Só aumentei o tamanho, tá? Proporcionalmente do centro. Ou então, você também pode fazer o quê? Cria o cubo e insere 3 medidas iguais na largura, na altura e na profundidade do objeto na Channel Box aqui, ó. Só vir aqui na largura, altura e profundidade, colocar o mesmo número. Interactive Creation. Depois, aí desmarca. Depois, vai lá e cria o cubo. Então, olha só. Se eu pegar aqui agora e olhar esse cara aqui, ó, ele tem todas essas proporções aqui, ó, iguais.
iguais. Esse aqui, ó, a altura, largura, profundidade. Elas são diferentes. Certo? Bom, o que acontece se eu aplicar uma textura igual nos dois? Lembrando que eu não mapeei nenhum. Eles já vêm mapeados, mapeamento cúbico. Certo? Em qual dos dois o mapeamento cúbico casaria melhor? Claro, se é cúbico, no cubo. Mas vamos ver isso na prática? Eu já não criei um material para a caixa. Eu criei um material novo para a caixa. A gente vai aplicar esse mesmo material aqui, ó, no cubo. Então é só clicar com o botão direito. Assign existing material, ou seja, adicionar um material que já existe. E lá tem o material que eu criei para a caixa. Então, Lambert 1, que é o material padrão do Maya. E vai ter lá o mate caixa, se você colocou o nome. Os dois objetos agora têm o mate caixa. Certo? Certo, gente? Bom, eu vou agora colocar uma textura para checar se a textura está cabendo direitinho no objeto de acordo com as suas UVs. Se a UV do objeto não corresponde ao objeto 3D, essa UV ela fica deformada, ela não fica igual à textura. Ela não fica da maneira correta. É como se você pegasse um papel adesivo e ao invés de só colocar o adesivo da maneira correta, você esticasse ele para cobrir uma determinada área. O que vai acontecer com a imagem? Ela vai distorcer, ela vai esticar ou o contrário, ela vai comprimir. Né? Então o que a gente vai fazer? Aqui no Material Attributes, no atributo Color do meu mate caixa, aqui ó, Color, eu vou clicar no quadriculado aqui da frente e ele vai pedir para eu aplicar uma textura, correto? Um mapa, textura que a gente já viu. A gente não vai aplicar um arquivo por enquanto. A gente vai aplicar essa textura aqui, ó, que é um xadrez, chama Checker. Checker. Ele não tem esse nome à toa não, tá, gente? Tá? Vai clicar no Checker. Ah, não apareceu na tela. Por que não apareceu na tela? Para aparecer textura na tela, a gente tem que marcar o quê, gente? Aqui, ó. Tá vendo que é um checker? Por coincidência, o botão Textured, para aparecer texturizado na tela, qual que é a textura que está aplicada na bolinha? O checker. Ó, lembra do vídeo que eu mostrei para vocês? Lá, o cara ainda não tinha, estava fazendo animação, como é que estava o terreno? Todo cheio de checker. Então, vamos colocar assim, checker, checar o V. Tá? Olha lá, ó. Cliquei e o checker veio para a minha. Ou também você pode usar o quê? Apertar o 6, ele liga e desliga. Quer dizer, o 6, liga a textura, o 5, deixa só sombreado, né? Olha só a textura, como ela está no cubo e como ela está na caixa do lado. Tenho alguma deformação, olha só, o meu quadradinho aqui do lado está idêntico ao outro quadradinho aqui desse lado, ao de cima. Por quê? O checker, a textura, ela é uma textura procedural. Ela não é uma imagem que eu criei por fora. É o Maya que está criando ela. Ela é feita a partir de cálculo matemático. Se ela é matemática, ela é procedural, ela é através de parâmetros. Então, teoricamente, e aí na realidade teoricamente não, exatamente, essa textura ela tem todos os quadrados dela tamanhos iguais. A não ser que você force isso. O padrão é ser tudo igual. E olha só como é que ela cai em cima do cubo, como uma luva. Mesmo que eu aumente o número de repetições dessa textura, todos os quadrados dessa textura checker no cubo vão ficar exatamente iguais em todos os lados. Mas olha só o que aconteceu com a minha caixa. Eu tenho quadrados de tamanhos diferentes em cada lado do objeto. Certo? Olha só. Em cada face do objeto aqui, os quadrados estão também diferentes. Quando você tem uma textura que você sabe que ela é exata e ela aparece no objeto esticada ou comprimida, né, ou espremida,
tem alguma coisa errada com o seu mapeamento. Você precisa rever seu mapeamento, ver se o mapeamento está correto. Tá? Outro exemplo, eu peguei aqui na internet um tipo de textura que chama UV-check, que é justamente para poder verificar se tem deformação e distorção nas suas UVs, ou se as suas UVs não estão de acordo com o seu objeto. Tá? Presta atenção, essa aqui eu peguei, então como eu peguei agora não vai dar tempo de a gente passar, só para a gente entender, mas o checker já ajuda bastante a gente entender que a textura não está certa, que o mapeamento na realidade não está certo. Se a textura ela é toda retinha, toda bonitinha, quadrado, certinho, exato, e eu jogo no objeto e ela fica esticada, a UV do objeto não está certa. É a UV do objeto que você tem que corrigir, tá? Não é a textura. Então aqui eu vou eliminar o checker e colocar uma outra textura que a gente chama de UV-check, checagem de UV. Então eu vou clicar aqui ó, no color com o botão direito e clicar em Break Connection para tirar essa textura checker daí, Break Connection. Eu desliguei o nó, tirei a ligação do checker com o meu color. E aqui ó, no quadrado agora, eu vou abrir, vou lá em File, vou abrir o arquivo de UV-checker que eu baixei. O UV-checker é isso aqui, ó. Eu tenho várias cores, vários quadrados, vários números. Por quê? Porque aqui eu vou ter formas, cores e números para ver se as formas desses números, dessas cores, dessas linhas, elas estão deformando na superfície que eu apliquei. Tá? A textura ela está exata, olha o tamanho da textura, ela está, ó. Se eu contar cada quadradinho desse aqui, contar a quantidade, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados de tamanhos exatos, tá? Na minha textura. Então essa textura é uma textura exata. Ela está certinha, ela é desse jeito, a imagem é desse jeito. Então se eu aplicar ela num objeto, mesmo que esse objeto seja grande ou muito alto, ela vai ter que se repetir de maneira igual. Eu não posso ter deformação, nem na altura, nem na largura dessa textura em cima do objeto. Se tiver deformação, a minha UV está errada. Então, quando eu aplicar aqui, ó, olha só como que essa textura aparece no meu cubo e olha só como que aparecem os números na minha caixa. Então, significa o quê? Eu já mostrei, isso aqui é só para a gente ficar bem claro. Significa que as minhas UVs dessa caixa não estão corretas com a forma dele. Quando você faz a UV de um objeto, você tem que enxergar tanto o objeto em 3D, quanto em 2D, no V-Texture Editor, e você tem que reconhecer esse objeto. Se eu abro o meu V-Texture Editor aqui, ó, eu não consigo reconhecer aqui essa caixa. Por quê? Ela tem as laterais menores e as partes da frente. Aqui eu tenho tudo igual. Então eu tenho deformação. Por que que isso acontece? Porque olha só como é que está caindo aqui, ó, a minha textura. Aqui eu teria que ter uma repetição diferente. Eu teria que ter um formato de UV igual o objeto está aqui. Entenderam, gente? Deixa o checker aí que a gente vai fazer um mapeamento. Vocês vão ver como é que o checker vai ficar certinho depois que a gente colocar a UV da maneira correta. Só façam uma única coisa nesse checker para mim. Vou até mudar aqui também o checker para ficar igual de vocês. Na hora que vocês aplicaram o checker, aqui do lado, quem não tiver, eu vou mostrar um outro caminho, apareceu essa aba aqui, ó. O que está escrito nela? Placed, 2D, Texture, não é isso? Ótimo. Clica nela, por favor. Aí aparece esse checker, olha aqui, tá? Com o project aqui. E aqui eu tenho um monte de parâmetro. Não tem? Nesses parâmetros aí, eu tenho um parâmetro repeat UV. Repetir horizontal, vertical. UV, né? O do checker está quanto aí? 4, 4. Ótimo. De todo mundo está assim? 4, 4. Nós vamos colocar aí 10 e 10. O que aconteceu com o meu checker? Agora tem um monte de quadrados aí, né? É melhor para a gente enxergar os quadrados lá na outra caixa, ok? O que ele fez? Ele repetiu essa textura 10 vezes na horizontal, 10 vezes na vertical. O checker depois, gente, você pode fazer um monte de textura bacana com ela. Por exemplo, você quer fazer listras, é só você colocar uma repetição, ou 0 repetição
Olha lá. Colocar uma por uma. Né? Ou colocar aqui, ó, 0 ponto alguma coisa. Pode fazer um monte de textura diferente. Mas a gente vai colocar 10 por 10. Depois a gente vê essas texturas procedurais do Maya, até porque... Olha lá, fiz listas. Usando o cheque. Tá? Mas a gente vai deixar 10 por 10. Ok? Então, olha a diferença. Aqui eu não tenho deformação dos quadros. Aqui eu tenho. Ok? Bom, então o que eu tenho que fazer com essa caixa aqui? Eu tenho que abrir ela como se ela fosse o objeto real. Então, gente, se for uma caixa, vamos supor, igual eu falei, caixa de cereal, né? Eu teria uma caixa que abriria a tampa aqui em cima, né? Se eu fosse desmontar a caixa, eu ia abrir a tampa, cortar aqui e abrir essa tampa. Aqui embaixo eu teria outra tampa. E o corpo da caixa, ela tem uma única emenda. Em casa, se vocês tiverem caixa de cereal, sabão em pó, vai lá, despeja o produto em um outro negócio e desmonta a caixa para vocês verem. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Então, aqui nesse caso, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou tirar esse mapeamento que ele já tem, padrão de cubo, e aplicar um mapeamento básico nele, para eu poder recriar um mapeamento correto. Para eu não me confundir com o mapeamento que já existe. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou planificar esse objeto, eu vou amassar ele primeiro, e depois eu vou cortar para poder abrir. Parece complicado, mas é muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar um mapeamento por cima do mapeamento que ele já tem, que é aquele mapeamento de cubo. Certo? Ou, se essa caixa viesse de um outro programa e veio seu mapeamento, como é que eu começo o mapeamento do zero? Né? Então, aqui, ó, primeira coisa, verificar se o modo de operação do Maya aqui está em polígonos. Se não tiver o atalho para entrar em polígonos, é o F3. Por exemplo, tiver em animação, animation, aqui, ó, você aperta F3, ele muda para polígonos. Depois, vai vir aqui, ó, no menu Create UVs. Create UVs. Tá? Com o objeto aqui selecionado, no modo objeto, ou seja, ele tem que estar verde, não pode ser em vértice, nem face, nem edge, porque eu vou fazer o mapeamento do objeto todo, não em parte dele. Tá? Eu posso também mapear parte por parte, se eu quiser. Eu vou mapear o objeto todo. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar o mapeamento mais básico existente no Create UVs, que é o Planar Mapping. Então, antes de eu aplicar o Planar Mapping, e é claro, vou ter que abrir as opções, como a gente está começando, gente, todo comando de menu que eu pedi para vocês clicarem a princípio, a gente não clica direto, clica onde? Se ele tiver opções, como que eu sei que ele tem as opções? Ele tem o quadradinho na frente. Esse quadrado na frente significa que ele vai abrir uma caixa de opções para que você altere algum parâmetro. Então, todo comando de menu que eu pedi para vocês clicarem, a gente vai verificar. Tem caixa de opções? Clica na caixa de opções. Ok? Não clica direto no nome. Então, antes de eu fazer isso, eu vou abrir o UV Texture Editor aqui do lado para ver como que está o mapeamento dele agora, nesse momento, e como que ele vai ficar depois que eu aplicar o Planar Mapping. Então, selecionei meu objeto, fui lá em Create UVs, destaquei meu menu, certo? O UV Texture Editor aqui do lado. E aí eu faço isso aqui, ó. Venho no Planar Mapping e clico na caixa de opções do Planar Mapping. Não clico direto no nome. Eu venho aqui, ó, caixa de opções. Vai abrir isso aqui para mim. Beleza? Bom, o que acontece aqui? O Planar Mapping ele vai criar um plano de projeção da textura. É como se ele pegasse uma câmera, colocasse de frente para um plano do seu objeto, usando os eixos de coordenada, no caso x, y, z, e ali ele vai amassar seu objeto no 2D. Então você coloca ele de lado, ele vai amassar de lado, você coloca ele de frente, vai amassar de frente. Como assim amassar? As laterais desse
objeto, você não vai enxergar. Você vai enxergar só a parte da frente, a parte de trás e outra. Elas vão estar sobrepostas. Você fala, mas esse é o melhor mapeamento? Não, esse mapeamento eu estou colocando para poder fazer um do zero. Tá? Só para a gente zerar esse que eu já tenho que fazer um do zero, novo. Ok? Então, nesse caso aqui, tanto faz você escolher x, y, z, porque depois eu vou recortar ele da maneira correta. Né? Mas, por convenção, para que a gente faça todo mundo igual, olha só, o meu objeto, qual que está apontando para frente dele? Qual eixo que está apontando para frente dele? Z, que é o azul. Né? Se vocês ainda não sabem as cores dos eixos, vocês têm que começar a testar isso aí. Ah, professor, eu sou daltônico. Então, você vai olhar aqui embaixo. Tá? Y, X e Z. Qual que aponta para frente do objeto? Z. Tá? Então, você vai marcar aqui Z-axis. E olha só o que vai acontecer. Olha como é que está ao ver desse objeto nesse exato momento. Cúbica, que a gente viu que não está correta. Quando eu colocar planar, vai ficar pior ainda. Porém, eu vou poder fazer um do zero e usar o comando que a gente chama dentro mais de unfold, que eu vou explicar já já o que significa. Então, eu vou clicar aqui, ó, Z-axis, vou clicar aqui project, e olha só o que ficou, essa maçaroca. Então, a lateral, ele esticou toda, porque você está vendo alguma lateral aqui na UV? Mas a lateral dela está toda esticada. E outra coisa, o planar não serve, porque o que eu colocar aqui na frente vai repetir atrás. Então não dá para eu fazer um mapeamento dessa forma. Olha só, eu estou tendo sobreposição. Como é que eu sei que está tendo sobreposição e inversão? Sobreposição dentro do Maya, para você enxergar, quando você colocar uma face em cima da outra, ela vai ficar mais escura. E inversão, o que é pior, que a textura ela vai ficar invertida, como se você estivesse colocando ela ao contrário, a face aqui no VTEX Editor vai ficar vermelha. Então, para eu enxergar isso aqui no VTEX Editor, eu vou abrir um pouquinho ele para enxergar toda a barra de ferramenta. E eu tenho uma ferramenta em cima dessa bola colorida aqui, ó. Tem uma bola branca e uma bola colorida. Tem dois quadrados, um sombreado de azul e uma linha branca. Vira aí? Acharam esse botão no VTEX Editor? Clica nele. Ficou que cor? Se está rosa, está errado. Se tiver vermelho, pior ainda. Se tiver azul, claro, tá ok. Se tiver azul escuro, tem sobreposição. Então, essas cores indicam pra gente que tem alguma coisa errada com a azulez. E aqui tem muita coisa errada. Ele tá avermelhado, né? Mulher que gosta de dar nome pra cor, então vocês podem inventar um nome aí, tá, gente? Então, olha só, tem muita coisa errada aqui. Beleza, isso não me importa, porque agora eu vou fazer o mapeamento da maneira correta. Isso não é uma caixa? Vamos pensar na lógica. Então, eu posso até apertar W aqui, pouco me importa esse mapeamento que está ali agora, porque eu vou criar um do zero. Então, ó, se eu fosse pegar esse objeto aqui e abrir ele na mão, digamos que ele exista. Aí eu vou pegar minhas mãos aqui, minha tesoura, cortar ali para desmontar essa embalagem. Aonde que eu iria cortar para abrir, como se fosse uma embalagem de cereal? Então aqui, ó, só para ficar claro, eu vou desenhar ali e a gente vai ver como é que eu cortaria. Então a tampa, ela é grudada em alguma extremidade. Porque se tem que abrir, ela tem que ficar na embalagem, né? Geralmente, a tampa abre como? Para trás. Então eu cortaria aqui, não é? Esse pedaço aqui ia ficar colado na embalagem. Ok, a tampa de cima já entendi. Aí aqui, quando eu puxasse, ó, eu iria puxar para cima e a tampa ia ficar aqui, correto? Deu para entender, gente, onde eu vou cortar? Ok. Então já sei onde eu vou cortar a tampa. Beleza. Na parte de baixo, eu posso fazer a mesma coisa. Não, se eu quiser fazer o contrário, também posso. Né? Que é o quê? Aqui, ó, a mesma coisa. Então eu cortaria aqui, aqui e aqui. Né? E aí eu posso dobrar ela para trás assim, ó. Estou imaginando que é uma caixa de verdade. Estou falando onde é que eu vou cortar para abrir. Ou onde eu vou descolar para poder desmontar a embalagem. Ok? Olha só. Entenderam? Então, está faltando um corte aqui. Não tá? Porque eu vou tirar a tampa e depois eu vou abrir essa caixa. E a caixa vai se estender. Não é? Só para ficar mais claro, onde que eu desmontaria aqui? Eu vou ter que ter uma lateral, que vai estar colada a parte da frente, que vai estar colada a outra lateral, que vai estar colada a parte de trás,
mas não pode estar colado aqui, porque para abrir eu tenho que descolar em algum lugar. Então, o outro corte que eu faria, para poder desmontar essa embalagem, seria aqui, ó. Então, olha só, eu vou cortar aqui, vou cortar aqui, vou cortar aqui, vou cortar aqui. Isso aqui eu abro para cima. Esse aqui eu vou fazer o mesmo corte de cima, eu vou abrir para baixo. E esse aqui, ó, quando eu estender, é como se eu estivesse pegando a embalagem e fazendo isso aqui com ela. Puxando, aí você vai ter a embalagem desdobrada. Para fazer isso no Maya, eu vou ter que realmente, literalmente, cortar essas partes. Porém, é mais fácil do que vocês imaginam. Eu não tenho que cortar aqui no modelo 3D, não. Tá? Eu não vou pegar aqui, chegar com a tesoura aqui, cortar, puxar ponta a ponta aqui, não. Não vou fazer isso, não. Tá? Eu simplesmente vou marcar o lugar do corte. Eu vou falar para o Maya, abre. E aí ele vai abrir para mim da maneira exata. Tá? Agora, para selecionar onde vai cortar, eu vou ter que selecionar na mão. Isso é fato. Tá? Voltando ao nosso V-Texture Editor, eu queria que vocês prestassem atenção nessa parte aqui da barra de ferramentas. Ó. Que desenho que é esse aqui, gente? Tesoura faz o quê? Pronto. Preciso falar qual o botão que a gente vai clicar? Então, beleza. Podia ser uma faca também. Né? Os mais nerds aí, um sabre de luz. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui com o botão direito, escolher Edge, por quê? Eu tenho que cortar a linha. Eu não vou cortar de ponta a ponta, eu vou cortar a linha inteira. Então, eu vou escolher E e outra. O corte você faz de um corte a outro corte ou de uma extremidade a outra do objeto. Você nunca deixa edges entre o corte, porque senão esse pedaço vai ficar colado. E na hora de você esticar, ele vai criar tensão e vai embolar seu objeto. Então, você vai fazer um corte, ele vai de uma ponta a outra do objeto ou de um corte ao outro. Tá? Porque senão ele fica colado ainda, você não desmonta ele. Então, aqui, ó, em Edge, eu vou fazer o quê? Vou selecionar esse lado todo, vou selecionar essa frente toda, 2 cliques, Shift, 2 cliques. Tá dando para ver aqui, ó? Tá dando para ver que eu selecionei aqui, aqui e aqui. Eu apertei o 5 para desligar a textura, 6, ligo o checker de novo. Por enquanto, para mapear, é melhor você desligar a textura para enxergar a seleção. Ok, gente? Olha lá, ó. Eu vim aqui, 2 cliques, Shift, 2 cliques, Shift, 2 cliques aqui. Beleza? Marquei onde eu vou cortar, marquei o corte. Agora a gente corta. Cortar onde? Tesoura. Clica aqui na tesoura. Mudou alguma coisa? Visualmente mudou alguma coisa? Não. Se você quiser realmente saber onde está cortado, porque a gente emendou tudo quando a gente fez o planal. Ficou tudo colado. Ele embolou tudo. Se você quiser visualizar esse corte, tanto aqui quanto aqui na UV, tem esse botão aqui do lado desse checker azul e preto, no meu V-Texture Edge, tem esse botão aqui, ó, que são 2 quadrados, 2 retângulos, um branco fino e um azul com a borda azul grossa. Vai clicar e olha lá, ele destacou os edges que foram cortados. Correto? Então eu sei que ali eu fiz o corte. O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o corte de baixo. Vamos fazer metódico hoje. Ó, 2 cliques, Shift. 2 cliques, por que 2 cliques? 2 cliques faz a seleção de loop. Então, todos os edges que estão um na ponta do outro, ele vai fazer a seleção. Vou lá do outro lado e 2 cliques também. E aí eu faço o quê? Tesoura. Cortei. Certo? Então, já separei as 2 tampas. E agora, eu vou separar o meio da caixa. Aí você tem que escolher onde você vai fazer esse corte. Você pode separar a tampa aqui da frente. Eu, particularmente, prefiro deixar um único corte aqui atrás. Porque aí você já vai acostumando a onde você põe o corte da UV para ela abrir, que vai ser a parte onde você cortou, para que você abra esse objeto, planifique ele. O ideal é que você coloque no objeto, na parte que menos vai ser vista desse objeto. No caso da embalagem, a gente sempre vai mostrar a embalagem de frente. Então, você sempre coloca o corte atrás. Tá? Ou numa ponta ou na outra.
quando você for fazendo seu personagem, os cortes, por exemplo, para o mapeamento do braço, do tronco ou das pernas, a gente sempre vai colocar nas partes onde a gente não enxerga. Por exemplo, no caso do braço, embaixo do braço, na perna, no meio das pernas, próximo do meio das pernas, não na parte interior e não na parte exterior das pernas, ok? Então, quando eu vier aqui, ó, 2 cliques, mesma coisa, corta, pronto. Então, eu tenho o meu objeto já todo separado. Eu não tenho nada que está colando a tampa na parte da frente. Ah, mas está colando na parte de trás. Mas lá embaixo está aberto também, então não tem problema. Se você abriu aqui e abriu aqui, não tem problema, ele está colado aqui, aqui e aqui. Ah, mas e aqui ele está colado? Não, aqui você cortou ele inteiro, ó. Então ele vai abrir ele todo. E olha só, onde começa um corte, tem outro corte. Onde começa um corte, tem outro corte lá embaixo. Então eu tenho corte a corte, extremidade a extremidade, meu objeto já está tudo separado. Entendeu? E outra. Ah, não entendi porra nenhuma do que você falou aí. Esse negócio de extremidade, corte a corte. Gente, desmonta a embalagem de verdade. Seria mais ou menos isso aqui, não? Tá com dúvida? Pega o objeto real e vê como é que ele é montado. Pronto. Simples assim. Tá certo? Agora, como é que eu vou fazer para o Maia pegar esse cara e abrir ele para mim? Porque não vai ser eu que vou abrir, vai ser o Maia. Né? Eu já só falei para ele, ó, eu já cortei aqui, se vira para abrir. Muito simples. Agora a gente volta aqui no V-Text Editor, aqui, botão direito, escolhe o V, porque eu vou fazer o V. Mapear as UVs. Seleciona todo o objeto. Aqui, tá, gente? Aqui. Que aí você pega mais facilmente. Ok? O V, seleciona o objeto todo. Beleza? Se quiser até ligar a textura, porque você vai ver que ele vai mudar. Mas depois a gente faz isso. Ó, o V, eu vou ligar aqui no meu, para você enxergar. Vem aqui no menu Polygons, desce o V-Text Editor, Polygons, ok? E eu vou ter esse comando aqui, ó, Unfold. Unfold, não é para clicar nele não. Lembra? Se tem caixa de opções, eu faço o quê? Clico na caixa de opções. E o que é Unfold? Ó, Unfold. Então, uma dica de quando você estiver trabalhando com o programa e você tiver um comando que é, por exemplo, fold. O que é isso aqui, gente? Ó, fold. O que é isso? Lê aqui. Folder. Todo mundo sabe o que é um folder? Qual que é a diferença de um folder para um panfleto? A principal diferença de um folder para um panfleto. O folder tem o quê? Dobra. Ele é dobrado. Né? Então, fold é o quê? Seria dobra. Não é isso? Dobrar. Dobradura. Embrulhar. Vamos colocar assim. Embrulhar não, porque embrulhar é wrap. Então, se eu tenho dobra e coloco esse prefixo, ó, o N. O N é negação, né? Unforgive, não perdoar, né? Unforgettable, inesquecível. Dobra. O N sem dobra, ou melhor, desdobrar. Tá? Então, o unfold é isso. Eu vou desdobrar o objeto. Vou pegar o objeto que está embrulhado, enrolado, dobrado e vou desdobrar ele. Desembrulhar, abrir. Tá? O Maya ele tem 2 algoritmos de unfold. Ele tem o unfold 3D, que é um algoritmo novo, que pertence ao Maya 2015 para cima, que provavelmente vai vir em 2016 também. E esse Legacy, que é o antigo. Se eu clico em Legacy, ele habilita outras opções para mim. A gente não vai ver essas opções agora. Tá? E eu tenho aqui o Unfold 3D, que é um algoritmo mais simplificado e mais rápido. Tá? Ele é muito bom, porque ele é simples. Você coloca a opção, isso aqui você não precisa preocupar tanto com essas opções, depois a gente pode até ver algumas.
Mas ele tem essas duas opções. A gente vai marcar o Unfold 3D. E olha só o que vai acontecer quando eu clicar. Vou colocar a janelinha para cá, aqui, para a gente enxergar tudo o que está acontecendo. Como que está o mapeamento no Vertex Free Editor, como que está o mapeamento na Viewport 3D, e o que vai acontecer quando eu clicar no Unfold 3D. Então, ó, marquei aqui o Unfold 3D e vou clicar aqui, ó, Apply, Close. Olha lá o que ele fez com o meu objeto. Abriu. Lembra como é que estava aqui? Espremido, esticado, né? Olha como é que está agora. Eu tenho diferença de tamanho entre o quadrado que está aqui e o que está aqui? Ou o que está aqui na frente e o que está aqui do lado? E outra coisa, se eu pegar isso aqui e mostrar para você, você entende que isso é embalagem? Ah, mas onde que é a parte da frente, professor? Vem aqui, ó, passe, seleciona. A parte da frente está aqui, ó. Lateral direita, lateral esquerda, parte de trás. Essa é a tampa de cima. Olha lá, ó, tampa de cima e tampa de baixo. É. Para onde que ele está? Onde que ele está dobrando? É. Ele pega o objeto e estica, ele planifica nessa área aqui, ó. O tile. Aqui, ó, dentro dessa área. Tanto que ele pegou de ponta a ponta, ó. Entendeu? Certinho. E aí, o que eu faço com isso agora? Não, a gente pode... não tem problema. Se por acaso, isso acontece, às vezes acontece. Se por acaso o seu ficou torto, assim, ó, é só você apertar o E, selecionar tudo, né? E girar ele para ele ficar reto, tá? Se ele não ficar 100% exato, você pode ir aqui, ó, eu tenho as ferramentas de alinhamento aqui, ó. Alinhar mais à esquerda, alinhar mais à direita, alinhar mais acima e mais abaixo. Por que é mais acima, mais abaixo? Porque é o seguinte, ele vai pegar o que estiver mais à esquerda e vai alinhar todos os outros com aquele, como referência. Então, por isso tem que tomar cuidado, porque se aqui do lado ele tiver assim, ó, presta atenção, gente, eu tiver esse ponto, que está um pouquinho para cá, e ele é o único que está diferente desses, eu não vou poder alinhar mais à esquerda, porque senão ele vai pegar todo mundo e alinhar com esse. Eu tenho que fazer o contrário. Alinhar esse com os outros. Então, eu clico mais à direita. Entendeu? Ele vai alinhar e vai deixar retinho. Se tiver uma maçaroca assim, ó, um para cá, outro para lá, e o outro para cá, aí você tenta ver qual que está menos diferente, é o que está mais no meio. No caso, esse aqui. Então, seleciona a ordem. Pego de baixo. E vou colocar aqui, ó. Aí. Depois você tem também como alterar isso aqui, tá? Ok? Então, gente, eu já consigo enxergar o meu objeto aqui, ó, na UV, mais parecido com o que ele é de verdade. É isso que o mapeamento tem que ser. O mapeamento você tem que conseguir enxergar o objeto 3D planificado. Tá? Por exemplo, vou abrir aqui aquele programa que a gente vai trabalhar com ele depois, o Mudbox, que ele tem um personagem padrão aqui que está mapeado já. A gente vai ver o mapeamento do personagem para entender mais ou menos como é que é. Vou abrir aqui, ó. Esse cara aqui é um modelo base. E aqui, ó, o V-View. Olha como é que é o V do personagem. Alguém chuta o que é isso aqui? Eu precisei explicar alguma coisa para vocês entenderem o que aquilo era na cabeça? Não. Né? Se eu venho aqui no tórax, ó, é o braço e a perna que talvez dê uma diferença, mas a gente consegue ver pelo tamanho. A perna é muito, né, mais grossa na base. O pé está aqui, olha o pé. Ó. Aqui eu tenho as mãos e os dedos. Esse mapeamento está muito bom, não. Dá para ficar melhor, a gente vai aprender a fazer melhor que isso. De qualquer forma, ó, eu tenho aqui cabeça, tronco, membros.
É como se eu tivesse pegado o cara lá, dissecado ele, esticado a pele dele na parede. Né? Uma máscara de rosto aqui, ó. É exatamente isso que é a planificação. Ao ver isso, é você pegar o objeto 3D e planificar. Se você consegue enxergar todas as partes do objeto na UV sem dificuldade, seu mapeamento está muito bom. Entendeu? Ah, mas beleza. Conseguir enxergar é uma coisa. Entender onde eu tenho que cortar é outra. Começa treinando o seguinte. Pega coisas básicas que são montadas por nós. Embalagem, roupa. Como é que você descosturaria uma roupa? Você vai nas emendas. Né? Se eu quero tirar, por exemplo, tirar a manga da minha camisa, eu vou vir direto na costura aqui e vou cortar. Né? É assim que a gente faz a UV. Pensa nessa lógica. É a lógica inversa à construção do objeto. Ok? Ah, mas eu nunca matei ninguém e tirei a pele dele. Tá, então vamos voltar um pouquinho lá na pré-história, quando as pessoas tinham que vestir roupa de animal. Para o pelo ficar todo certinho, se corta onde? Nas extremidades. Então começa por aí. Beleza? Ah, mas a mão da pessoa, como é que é? Pensa numa luva. Ok? Tranquilo, gente? É muito intuitivo. Depois que você começa a pensar no objeto, como ele é 3D, como que eu faria para planificar ele no mundo real, você faz o 3D, o V no 3D simples. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso criar uma embalagem para isso aqui. Preciso criar uma textura para esse objeto. Eu já vi que a proporção da minha UV está correta. O que eu vou fazer? Eu mando isso aqui para um programa de edição e usando esse recorte, eu faço a minha embalagem. Quando eu pegar e salvar lá e aplicar aqui em cima da textura, vai ficar exatamente no local correto. Tá? Então, aqui eu tenho o objeto, eu vou exportar esse mapeamento. A única coisa que eu gosto de fazer aqui, gente, é o seguinte. Eu não gosto, isso é a preferência minha, eu não gosto de deixar colado na extremidade. Eu gosto, porque aqui ó, ele está exatamente colado na borda, tá vendo? Um pouquinho de nada separado. Não tem problema você deixar assim não, tá? Ele tem uma sangriazinha ali de alguns pixels, 3 pixels mais ou menos, não tem problema você deixar não. Eu particularmente gosto de diminuir um pouco para ter uma área maior de escape, tá? Então eu seleciono aqui o V, clico aqui em R, no R, clico no meio aqui e diminuo proporcionalmente. Não pode clicar aqui não, ó, senão você vai perder justamente a lógica do unfold, que é a proporção, tá? Então tem que ser proporcional. Se você vai diminuir, tem que diminuir proporcionalmente. Um pouquinho de nada, não precisa ser muita coisa, um pouquinho de nada, só para ele fugir um pouco da borda ali, sair aquele espaço, tá? O que eu faço agora? Né? Fiz aqui, diminuí um pouco. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse layout de UVs aqui, ó, e salvar esse esquema, né, como imagem. Vou salvar como imagem. Vou abrir isso num programa de edição de imagem, pode ser o Photoshop, pode ser o programa que você utilizar, o que você preferir. E se eu desenhar alguma coisa aqui no meio dessa UV, ele vai ficar exatamente nessa posição no objeto. Tá? Ele vai ficar exatamente nessa posição no objeto. Ok? Então, como é que eu faço aqui para poder exportar? Primeira coisa, o objeto aqui ele tem que estar no modo objeto, que é ele verde, ou seja, F8, né? Para ele ficar no modo objeto. Certo? E aí eu venho aqui no menu Polygons, mais uma vez, Polygons, UV Snapshot, e aí a gente vai prestar atenção nesses parâmetros aqui do UV Snapshot. Tá? No UV Snapshot, a gente vai ter aqui, primeiro, nome do arquivo. Claro que se você vai exportar um layout de UVs para um outro programa, você vai ter que abrir esse arquivo lá dentro. Então, você tem que saber o nome dele e outro, a localização dele também. Então, se você vai salvar algum arquivo, o primeiro passo é aonde você vai salvar. Então, aqui em File Name, eu vou clicar em Browse, vou escolher a pasta lá onde eu vou salvar, certo? Vou colocar, como eu tinha falado antes, isso aqui vai chamar caixa serial. Salvar aqui. Eu tinha feito uma previamente aqui. Então já coloquei na pasta, coloquei o nome, dei save. Então ele já está aqui, ó.
vai salvar na minha pasta caixa serial ves.jpg, que está aqui, tá? Se você quiser salvar no outro formato, vou até apagar esse JPEG daqui, ó, porque se você quiser salvar em outro formato de imagem, pode, tá? Tamanho. Isso aqui é importante, muito importante. Por quê? Quando a gente trabalha com UVs ou texturas dentro do computador, em 3D, o ideal é a gente usar a regrinha dos dois. Power of two, né? Que é o quê? Nada mais é do que você usar texturas que tenham o tamanho igual, largura e altura, e que tenha a proporção de 2 em 2, dobrando sempre o valor. Então, por exemplo, o Maya, nada impede você salvar 1136 por 1136. Tá? Nada impede também de você salvar 2000 por 1000. Não é isso. A questão é que, na hora de exportar isso e do computador gerar os cálculos para essa imagem aparecer, para o computador, para o cálculo de computação gráfica, de gerar essa visualização, é muito mais fácil trabalhar com números exatos, tanto altura quanto largura. O computador pensa melhor, a placa de vídeo, ela processa melhor esse tipo de textura. Tá? Então, se você coloca uma textura que tem um número irregular, o que seria irregular, que foge dessa regra, ele vai ter mais trabalho para forçar a trabalhar com números que têm divisão diferente. Essa regra é muito fácil de você lembrar. Se você entende um pouquinho de hardware, a gente sabe que quando eu vou comprar memória RAM, por exemplo, a gente tem números específicos de memória RAM. Né? Eu quero um pente de 256, eu quero um pente de 512, eu quero um pente de 1 GB. Aí traduz o que é 1 GB. 1 GB são 1024 MB. Entendeu? Então, esses números também são os números mágicos aqui da textura. Se você vir para o mínimo, aqui, ó, o mínimo do Maya é 32 por 32, o tamanho dele. 32 por 32, né, pixels. Certo? É um íconezinho, exatamente. E para que você diminua um valor e ele diminua o outro ao mesmo tempo, esse aspecto aqui, ó, ou essa proporção tem que ser mantida. Então você tem que deixar essa opção marcada. Keep Aspect Ratio. Tá? O que acontece? Na hora que você mudar o X ou mudar o Y, ele muda os dois ao mesmo tempo com a mesma medida. Isso é importante. Porque se você trabalha com medidas diferentes, é mais difícil de encaixar até de você colocar na proporção correta. Tá? Partindo de 32, a minha dica é, se você vai fazer maior do que 32 por 32, e na realidade a gente vai fazer, né, você sempre dobra o número. Então, qual seria a próxima textura depois de 32 por 32 pixels? 64 por 64. Qual que seria a próxima depois de 64? 128 por 128. Depois, 256 por 256, 512 por 512, 1024 por 1024, 2048 por 2048, 4096 por 4096, 8192 por 8192 e acabou. Por quê? 8K é o máximo aqui que o Maya coloca em um tile de textura. E 8K é coisa pra cacete. É uma textura imensa, altíssima resolução para se trabalhar na tela. Tá? Nesses games que a gente vai trabalhar, talvez o máximo que a gente vai chegar, dependendo do estilo do jogo e dependendo da plataforma, vai ser 4K. Que é 4096 por 4096. E é até interessante que a gente faça nesse nível, porque já vai ser uma resolução altíssima, dependendo da plataforma, e se a gente precisar diminuir, a gente consegue. O que não pode é você salvar como 1024K, não estou dizendo UV, porque UV se você aumentar não tem problema. A UV o que importa é a coordenada, não é a resolução. Mas depois na hora de criar a textura você vai ter que ter resolução. Eu salvo com 4K, para eu diminuir é tranquilo, mas se eu salvar com 1024 para aumentar para 4K, a textura estoura. E a gente tem esses folders maravilhosos que a gente vê na lanchonete do centro, que o pessoal pega imagem da internet de hambúrguer e coloca para imprimir em 300 dpi, trouxe aquele troço todo quadriculado, parecendo aquela coisa maravilhosa, né? Então, você diminuir textura, diminuir tamanho de textura, rola. O que não rola é você aumentar o tamanho de textura. Então, se você já vai trabalhar na resolução, e você indicou que a sua resolução máxima lá no GDD, ou na hora de fazer toda a parte de workflow do jogo, 4K, por exemplo, você já vai trabalhar com todas as texturas em 4K. E depois você vai criar os LODs, ou seja, as texturas de level of detail, de detalhe, de visualização, com tamanhos menores. À medida que você afasta, essa outra textura menor é que vai ocupar o lugar da que está maior.
Ok? No nosso caso aqui, como a gente está estudando, aprendendo, a gente vai colocar 2024, para não ficar muito pesado. E a gente conseguir também, na verdade, vamos trabalhar um pouquinho mais, 2048. 2048. Tá? Por quê? Porque a gente já tem resolução razoável, uma resolução não é uma resolução baixa, também não é uma resolução muito alta, e a gente vai conseguir trabalhar com isso sim de boa, tá? Não vai ficar agarrando, nem dando nenhum problema, nem etc. E a resolução não vai ficar ruim também. Ok? Color value. Isso aqui é a cor que ele vai gerar das linhas, das coordenadas, na hora que você salvar a imagem. Né? Porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse layout UV que está aqui atrás e vai salvar como se fosse um arquivo de imagem. Você vai abrir esse arquivo de imagem no seu programa e o que você desenhar dentro dessas linhas vai encaixar na sua textura. Tá certo? Então, ó, 2048 por 2048, Keep Aspect Ratio tem que estar marcado para que esse número, se você fizer alguma alteração, ele fique igual. Anti-alias lines é para ele suavizar isso, não necessariamente precisa. Tá? Pode deixar desmarcado, se tiver marcado também não tem problema. E aqui, Image Format. Qual o formato dessa imagem? Eu vou abrir no Photoshop, então eu tenho que usar um arquivo que o Photoshop lê. Eu não posso salvar num formato de arquivo que o Photoshop não lê. Ah, não, eu vou usar o Corel. O Corel não lê esse tipo de arquivo. Então, você não pode salvar naquele tipo de arquivo, tem que ser um outro tipo de arquivo. Apesar de que esses programas hoje em dia abrem qualquer arquivo que você imaginar. Né? Então, ó, eu vou clicar aqui, eu vou usar PNG, por quê? O PNG, quando você salva o V no PNG, ele salva com fundo transparente. Então, você não precisa preocupar se você vai fazer mesclagem de camada, se você vai ter que mexer na opacidade, etc. Ele já vai ficar transparente, ele vai simplesmente salvar a grade de UV na imagem. Então, eu vou deixar aqui PNG e vou clicar em OK. No meu caso aqui, ele deu uma mensagem que já existia, porque eu já tinha salvo esse arquivo com esse mesmo nome anteriormente. O de vocês, ele vai salvar e vai escrever aqui embaixo, ó, Saved File, C, e a pasta onde você escolheu para salvar, e o nome do arquivo. Se ele der uma mensagem vermelha aqui, é porque ou você não está no modo objeto, ou você colocou o nome de arquivo inválido, ou uma medida inválida, ou não salvou numa pasta válida. Ele vai dar uma mensagem vermelha, você volta e faz tudo de novo. Tá? Então ele deu aqui, ó, salvou, tá ok, beleza. Vou abrir agora o meu programa de imagem. Nesse caso aqui eu vou usar o Photoshop. E vou abrir aqui, ó, File. O de vocês já está em inglês? O Photoshop de vocês já está em inglês? Esquece! Beleza. Nossa, bom demais. Então aqui, ó, vou abrir. Caixa UV. PNG, cadê você? Caixa serial UV. Open. Olha só o que ele abriu para mim aqui, ó. Ele abriu o layout de UVs com fundo transparente. Como é que eu trabalho com isso aqui? Presta atenção, gente. Vou até fazer uma coisa rapidinho aqui, ó. Usar a varinha mágica. Todos vocês conhecem a varinha mágica, né? No Photoshop. Pegar a varinha mágica aqui, ó. Vou clicar usando o Shift dentro dos quadradinhos aqui, ó. É claro que ele não selecionou tudo, ó. Ficou as linhas no meio. Então, eu vou expandir um pouco essa seleção. Eu vou vir aqui, ó. Select, Modify, Expand. Expandir 2 pixels. Ok. Aí ele fechou para mim agora. Pegou só a parte externa. Não precisa fazer isso. Estou só mostrando para vocês. E vou preencher numa camada nova. Esse layer 0 é onde tem as minhas UVs. Eu não vou trabalhar com ele. Ele tem que ficar intacto. Eu vou usar ele só como referência de posição, de coordenada UV. Eu não vou usar ele para pintar ou para fazer nada. Ele vai ser a referência. Tá? Então, eu vou criar uma camada nova. Ctrl Shift N. Vou colocar o nome dessa camada aqui. Cor. Color. E é nessa camada aqui que eu vou colocar as coisas. Tá? Vou vir aqui, Shift F5, que é preencher, fio. E vou colocar aqui 50% cinza. Pronto. Esse aí, ó, é meu fundo, é onde eu vou trabalhar.
o que eu pintar dentro desse quadrado aí, ó, vai casar certinho em cima do meu objeto. Esse aí é meu layout. É claro que, para saber se eu estou colocando na lateral, se estou colocando na parte de cima, se não está vazando da tampa de cima para o meio, eu tenho que continuar usando quem? O layout aqui, ó. Então, esse layout eu vou colocar o quê? Eu vou renomear ele de layer 0 para UVs. E ele tem que ficar em cima de tudo, porque é ele que é meu guia. Então, ele vai ficar em cima de tudo. Porque aqui eu sei que nesses 4 retângulos aqui grandes, é a minha tampa da frente. É a capa da frente. Esses 4 retângulos aqui dessa lateral, é a lateral direita. Esses 4 retângulos aqui, é a minha lateral esquerda. Esses aqui, a traseira da minha embalagem. Aqui é a tampa superior e aqui é a tampa inferior. Então, esse layout tem que ficar para eu saber exatamente onde eu tenho que desenhar cada parte da embalagem. Está entendendo? Eu pintei de cinza ali só por convenção, para ficar um fundo preenchido, para não ficar essa coisa vazia. Tá? E agora sim eu posso desenhar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, colocar nome, informação nutricional, já que é uma caixa de cereal, né? Informação nutricional, foto, código de barra, etc., marca, entendeu? Então, o que eu fizer, que tiver aqui dentro, quando eu salvar essa imagem aqui e jogar lá no Maya no lugar do checker, vai ficar exatamente na posição. Tá? Então, ó, eu tenho aqui a fundo, aqui são as minhas UVs, vou criar um nome. Então, eu vou vir aqui, ó, fonte. Deixa eu ver o nome do meu produto aqui. Cereal Killer. Cereal Killer. Cereal Killer. Ok? Vou colocar uma cor na fonte aqui a princípio, o vermelho aqui. Ou o amarelo, né? Laranjado. Ok? Aumentar o tamanho da fonte. Vou colocar um pouquinho maior. 120. Não, maior ainda. 140. Dá uma olhada aqui, gente. Ó, só para vocês entenderem. Vou entrar aqui na mão. Olha só. Esses 4 quadros aqui, ó, não são a capa. Então, meu nome vai ficar aqui no meio. Certo? Vou colocar uns efeitos nele aqui, ó. Vou colocar aqui stroke, que é linha. Que é aqui, ó, 2 cliques na camada. Aí tem esses efeitos aqui, um deles é o stroke. Posso aumentar mudar a cor. Esse aqui eu não vou usar. Vou dar um inner glow aqui. Normal. Tá ok? Tá ok. Agora eu vou deformar essa fonte. Então, ó, o nome do produto vai ficar aqui, ó. Certo? Vou criar uma cópia dele e vou colocar na tampa. Ctrl T. Por que eu vou dar um Ctrl T aqui? A tampa, ela vai abrir, não é para trás? Então o nome não pode ficar assim, não, ó. Não pode ficar nessa posição. Ele tem que ficar como? Ao contrário. Vamos ver por quê. E aqui eu vou pôr um pouquinho menor. Aqui, ó. Se eu passar aqui, ó, já está pegando a parte de trás.
se eu coloquei abaixo dessa linha, essa linha não é a divisão entre a parte de trás e a tampa? Então, vou pôr aqui, um pouquinho abaixo. Presta atenção, gente, vocês vão entender o que vai acontecer. Vou pegar umas informações nutricionais aqui, ó, que eu já tinha baixado. Aqui, ó. Informações nutricionais. Pronto. Vou colocar ela na lateral direita ali, ó. Ctrl T. Presta atenção, galera. Vou colocar ela aqui, ó. Isso aqui não é lateral? Esses dois quadrados aqui não definem a lateral? Diminuir um pouquinho. Pronto. Ok? Vou abaixar um pouco, porque tem que ter a marca também na lateral. Então, vou pegar aqui, clicar ela de novo. Ctrl T. Diminuir. Colocar aqui. Como eu diminuir o objeto, o stroke também tem que ser menor. Ideal que eu tivesse feito uma imagem disso, mas como eu estou com pressa, vou usar os efeitos do Photoshop mesmo. Então aqui, stroke. Diminuir o tamanho. Ok. Então, ó, já tenho isso. Um esboço. Só para a gente ver se está tudo na posição correta. Né? Só para finalizar, esse aqui do outro lado. A gente vai ter um lado, outro lado, frente, tampa, fundo. Ok? Aqui no fundo eu vou só, por enquanto, determinar uma área assim. Shift F5. Colocar 50% de cinza. Ctrl D. Image Adjustment Saturation. Vou aumentar um pouco o light. Então, ó, já tenho aqui um layout mais ou menos que eu fiz para a minha caixa. O que eu tenho que mandar para o Photoshop? Eu tenho que mandar a imagem. Eu não vou mandar o layout de uma vez, então eu não vou mandar as linhas. As linhas ficaram para baixo, né? Eu não vou mandar as UVs. Ó. A camada UVs, eu desligo ela. Vou mandar a imagem pura. Tá? Nada de mandar o layout, porque senão ele vai pegar e vai colocar as linhas no seu objeto também. Tá? Só para dar um toque final. Vou pegar um serialzinho aqui. Ctrl T. Vou colocar aqui na capa. Depois eu edito essa imagem aqui, só para a gente ver se vai cair na posição correta. Então, ó, já fiz a minha imagem, coloquei o layout, depois eu vou trabalhar melhor os gráficos, né? Isso aqui é só um esboço, a gente saber onde que vai ficar cada coisa, se está na posição correta, etc. Vem aqui, ó, File, Save As, vou escolher um formato, JPEG, para ficar mais leve, mais tranquilo, e vou colocar aqui, ó, caixa cereal, color, save. Pronto, está salvo o meu JPEG. Vou lá no Maya, não preciso preocupar com o V nem nada. Eu não tenho um checker que eu coloquei aqui, ó. Então, aí já tem uma textura no colo do meu material. Eu vou tirar esse checker. Tá vendo? Vou tirar esse checker como? Clico com o botão direito aqui no colo. Break Connection, para ele eliminar o checker para mim. E vou aplicar a textura que eu fiz no Photoshop. Então, clico aqui no quadriculado. File. Image Name. Vou lá na minha pasta. Caixa Serial Color, que é a imagem que eu acabei de fazer. E dou Open. E olha lá. Lateral. E a parte de trás. Entenderam, gente? Então, primeiro eu fiz o quê? Eu planifiquei um objeto, joguei no Photoshop, fiz o meu layout, voltei com a textura e caiu exatamente onde eu fiz. Como eu já tenho esse layout agora, eu posso ir trabalhando o gráfico, melhorando a imagem, né?
Aí, ó, você fez as alterações que precisava, gente. Você só depois salvar de novo. Aqui no My, ó, deu reload, ele altera, ó. Tá falando de gradiente? Gradiente. Aqui, ó, só você dar 2 cliques. Aqui, ó. Tá na camada aqui, ó, 2 cliques. Aí tem aqui, ó, gradiente overlay. Aí você escolhe. Tá, eu troquei a cor, né? Aqui, ó. Vou colocar umas caveiras aqui, né? Esse aqui é o cereal de pimenta matinal, pra você acordar. Mas a ideia aqui, gente, é o seguinte: entenderam o que, que é o mapeamento? Só que aqui, se fosse o 2D, eu faria isso aqui primeiro. Ó. Eu faria isso aqui primeiro. Né? No 3D eu faço o quê? O objeto primeiro. E depois faço isso aqui, ó. Isso. Para depois fazer isso. Tá? Então o processo é o inverso. Ok? Bom, eu vou dar uma passada e olhar o trabalho de vocês. Como é que a gente já fez agora na caixa. O processo é o mesmo. Não tem diferença. Ah, mas é uma espada. O outro é uma caixa. Não importa. O procedimento é o mesmo. A gente primeiro aplica para ver como é que está o mapeamento. Eu olho o mapeamento primeiro para ver se já está ok ou se não está. E depois a gente aplica o mapeamento e depois mapeia corretamente. Tá? Então aqui, gente, não tem esse bicho de 10 milhões de cabeças. Veja bem, eu tenho a espada. Para facilitar a visualização, eu vou clicar aqui ó, nesse botão da viewport. Ó. Tá vendo? Tem um botão aqui na viewport. Ó. Chama Isolate Selection. Ele vai deixar só a espada. Se eu clicar de novo, ele volta com a cena. Aqui na espada, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de colocar uma textura, qual é a primeira coisa que eu faço? Aplico um material. Porque ele está com Lambert 1, ele está com material que é o material padrão do Maya. Né? Então a gente já aprendeu que quando eu vou trabalhar o objeto, eu já aplico o material até diferenciar a cor para ele ficar diferente de todo o resto. Então, esse objeto ele se chama espada, ok? Aqui, ó, o histórico dele está poluído demais. Olha a lista de coisas que eu fiz nele. Lembra como é que foi feita essa espada? Polígono por polígono. Não foi? A gente usou o Quad Draw para desenhar ela. Então, cada comando desse aqui ó, tem a ver com o arquivo da espada que eu importei aqui dentro. Append vértice, etc, etc, etc. Olha o tanto de coisa que ele criou. Isso aqui costuma carregar bastante. Então, eu vou zerar, porque esse objeto já está modelado. Então, eu vou deletar o histórico. Aqui, ó, deletar o histórico. Olha o histórico gigantesco que ele tem, as inputs, olha o tanto de input que tem. Ó. Então, eu vou vir aqui, ó, Edit, Dona Edit, Delete by Type, History. Pronto, limpei. Porque tudo que entrar agora, eu vou até mudar o nome aqui, ó. A gente está chamando isso aqui de Excalibur, vamos chamar lá, ó. Excalibur. Pronto. Ok? Então, eu já tenho a espada, tá certinha. Não precisa mexer em posição, porque o mapeamento independe disso. Quando eu uso um unfold, isso vai fazer pouca ou quase nenhuma diferença. Talvez um pouco na inclinação, mas isso não vai fazer diferença para essa espada. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço, já tenho o meu objeto, já coloquei nome, vou criar um material para ele. Botão direito, Assign New,
material. Botão direito no objeto, assign new material. Para essa espada, eu não vou usar o Lambert. Por quê? A espada é metal, né? Madeira, couro, né? Que tem ali na empunhadura, pode ter um material nobre, tipo a madeira. O próprio metal, ele tem um diferente do Lambert. O que o Lambert não tem? Que outros materiais têm? Brilho, né? Então, não vou usar o Lambert. Olha aqui, ó. O Lambert é chapadão, olha lá. Ele não tem brilho. Então, eu vou colocar um bling, tá? Olha lá. Ele já vai ter esse brilho, ó, o reflexo dele. Ó. Tá vendo? Beleza. Então, já tenho o bling 1. Bling 1 é o material da minha espada. Só que eu não vou deixar com esse nome. Eu sempre troco o nome, né, gente? Já não troquei o nome da espada, vou trocar o nome também do material. Então, vem aqui, ó, material attributes. Vou lá no material, é Bling 1, eu vou chamar de Mate Excalibur. E já tem o nome do meu material, ok? Agora eu vou mapear. Primeiramente, antes de eu mapear, lembra que lá no box, na caixa, a gente não foi lá e olhou para ver como é que estava o mapeamento da caixa? A gente viu que estava mapeado, porém o mapeamento não era parecido com o objeto. A gente via que as faces não estavam da maneira correta. A proporção também estava errada. Elas estavam todas cúbicas e minha caixa era um pouquinho mais achatada. Então a gente viu que não estava batendo, né? Aqui a gente vai colocar pode colocar um checker ou colocar qualquer outra coisa na textura, mas antes disso, lembra que eu falei, quando a gente mapeou lá, que ficou rosa a nossa caixa, eu falei, ó, quanto mais vermelho, pior é a situação, eu tenho mais faces sobrepostas na UV e mais faces invertidas. Lembra disso? Então, vermelho não é bom. Na vida da gente é assim, sinal vermelho separa. Então, vou abrir aqui, ó, o UV dessa espada para ver como é que tá. Para ver se já está mapeado, se está previamente mapeado, se tem uma parte mapeada, se não tem nada mapeado. Então, quando eu abrir aqui, ó, Window, UV Texture Editor, beleza? Eu estou conseguindo entender alguma coisa aqui? Eu vou ligar lá aquele negócio para mostrar vermelho ou azul. Lembrando que vermelho é ruim, azul é legal. E olha só o que acontece. Eu tenho tanta... Por que ele faz isso? Lembra como é que a gente modelou essa espada? Polígono por polígono. Então ele fez um mapeamento para cada polígono. E alguns invertidos, porque eu tive que puxar e etc. Não foi? Bom, eu vou aplicar um checker diferente nessa espada. Seria a mesma coisa de aplicar o checker, mas eu vou pegar um arquivo que você pode achar na internet, se você digitar assim, check, o V-check, checagem. Aqui, ó. Vou pegar esse, o V-grid, ou o V-mapper, ou o V-check. Aqui tem aqui números, tá vendo? Cada número tem uma cor e tem um quadriculado dentro, ou seja, eu tenho a proporção do número do quadriculado e da cor. Desculpa. Olha só como é que vai ficar quando eu ligar a textura. Cada face tem um mapa. E olha só como é que eles estão muito organizados. Está numa proporção e numa... Olha isso aqui, tudo esticado e achatado. Esse aqui está pior, parece que está até torto. Então, para cada face que eu tenho aqui... E olha aqui que legal, que bonito, ó. Beleza. Então, gente, ela não tem mapeamento nenhum. Tá uma zona. O que a gente vai fazer? Vamos mapear. Tá? Eu vou apertar 5 aqui de novo para ter o objeto cinza. Esse mapeamento depois eu ligo de novo quando eu já tiver com ele mapeado para ver se ficou legal. Tá? Então, ó, vou abrir lá o V-Texture Editor, Window, o V-Texture Editor,
E eu tenho aqui o objeto sem mapeamento nenhum. A gente já viu isso quando eu apertei aqui a textura. Viu que o mapeamento está completamente bagunçado. Ou seja, é como se cada face minha tivesse um mapeamento e ele está todo deformado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou zerar esse mapeamento aplicando um mapeamento qualquer e depois, usando o Unfold, eu vou cortar e mandar o Maya abrir para mim do jeito que ele tem que abrir. Ok? Essa abertura, você que vai escolher. Porque você pode muito bem, por ser um objeto simétrico, fazer uma única face e repetir ela em cima. Tá? Ou, então aqui, ó, o que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fiz na caixa. Vou aplicar um planar map. Mas o troço não é plano. Melhor, porque ele vai fechar tudo e eu vou poder cortar do jeito certo. Tá? Então, ó, Create Base, Planar Mapping. E exploda-se o plano que você vai escolher. Tanto faz. Porque agora é que importa. Ó, ela vai ficar desse jeito a princípio. Ó. Esquisito. Tá? Porque vai depender muito do ângulo. Se eu mexer aqui no meu plano, ó, eu até consigo deixar ela mais parecida com a espada. Olha lá. Mas isso vai depender muito do meu ângulo que eu for trabalhar. Mas eu consigo fazer ele ficar parecido com a espada. Mas, como a espada está torta, até eu conseguir achar o ângulo exato, e como eu vou usar Unfold, cara, sério mesmo, não vou fazer isso. Tá certo? Mas ajuda. De qualquer forma, ficou parecido, não ficou? Bom, mesmo assim, se eu apertar aqui de 6, ó, a minha textura, ela melhorou bastante, mas ainda não está certa. Por quê? Eu tenho sobreposição. Se eu olhar aqui, ó, veja bem, eu vou olhar aqui 1 e 1, correto? Olha como é que ele está aqui na frente. Invertido. Tá? Ou seja, eu tenho a mesma textura na mesma posição, porém invertido. Não é à toa que está com essa cor rosa aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho a face que está ok, sobreposta com a face que está vermelha. Aí fica o quê? Azul com vermelho dá? Entendeu? Nesse caso, então. Você entendeu? Beleza? De onde é que você tirou isso? Não é? Você tem que estudar mais teoria da cor, velho. Beleza, não importa. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e como que seria? Vou começar pelo cabo da espada. Como que eu separaria o cabo da parte de metal, que seria essa ponta aqui, e a lâmina? Então, lembrando, corte a corte, extremidade a extremidade. Então, eu vou pegar aqui, ó, presta atenção, vocês vão entender a lógica. Isso aqui faz parte do cabo? Faz, mas vai ter o mesmo material da empunhadura? Não, então eu vou cortar isso aqui fora, ó. Vou separar. Certo? Vou cortar isso aqui. O cabo termina aqui. Ele junta com a lâmina? Não, então eu vou cortar ele inteiro aqui, ó. Vou dar 2 cliques para andar rápido. Certo? Aqui não entra. Só que eu tenho que pegar esse cabo e abrir ele. Eu já cortei as pontas, agora eu tenho que rasgar ele no meio, né? Para abrir ele, eu vou ter que abrir ele no meio. Então, ó, corte, corte. Foi de extremidade a extremidade. Agora eu vou de corte, que é esse primeiro, ao outro corte, que é esse de baixo. Então, ó, eu vou vir aqui, selecionar esse e esse, 2 cliques. Pronto. Então, ele fez o quê? Corte ao corte, tá vendo? Extremidade aqui, corte até o outro corte. Então, já tem o cabo. Ó, vou cortar ele aqui e abrir ele aqui, certo? Clico na tesoura. Cliquei na tesoura, vou ligar aqui as bordas para a gente enxergar. E olha lá onde é que ele fez o corte para mim. Estão entendendo como é que eu estou abrindo esse corte, gente? Como se eu estivesse pegando um papel e enrolando no cabo da espada, na empunhadura da espada. Estão entendendo? Aí, ó, aqui, ó, botão direito, Shell, vou separar só para a gente ver. Separou o cabo, olha lá. Tem o cabo separado aqui da espada. Beleza? Cortei ele. E agora eu vou abrir. Como é que eu abro? O V, seleciono Polygons Unfold. Olha o que ele vai fazer para mim. Ó.
ao cabo aqui aberto. Esticou. E ficou no formato que é o cabo mesmo. Vou fazer a mesma coisa aqui na lâmina. Então, ó, eu vou vir aqui, como ele já tem esse corte, eu não preciso cortar, eu já separei o cabo da lâmina. Agora eu vou cortar só da ponta da lâmina até a outra extremidade aqui, ó, 2 cliques. Aqui é chato porque ele vai de um lado para o outro. Então, vou pegar daqui até aqui. É meio complexo porque ele tem muita linha. Mas aí você pode fazer o seguinte, dá 2 cliques aqui, ó. Ele vai selecionar tudo aqui embaixo. Você corta até chegar no corte do cabo. Aqui atrás você não vai cortar só aqui na frente. Se pegar atrás, você segura o Ctrl, tira. Eu vou deixar a lâmina cortar na lâmina, tá vendo? Atrás aqui não. Pronto. Então onde é que está o corte? Corte dessa ponta até a outra ponta. Olha aqui como é que vai ficar. Ó. Vou cortar. Ó. Certo? Separei aqui, ó. Na frente, e aqui ele já está separado. O V, selecionei tudo. Polygon Unfold. Olha lá, abriu minha espada. Beleza? Se quisesse fazer o contrário, também poderia. Pode muito bem inverter aqui o corte. Vou pegar aqui, ó. Pegar daqui até o outro. Isso não vai fazer muita influência, porque depois que você... A não ser que você tenha uma lógica para poder fazer o corte diferente. Mas não vai... No que a gente vai fazer aqui agora, não vai dar tanto problema, não. Vai mudar só a forma que está ali. Você vai manter a lâmina colada e vai separar a parte de trás. Mesma coisa, ó. Cortei. V. Polygon. Unfold. Cortou do mesmo jeito. Tá? Oi? E aí agora, eu vou pegar aqui, ó. Esse eu vou cortar só até a pontinha ali, ó. Para ele poder abrir. Cortei. V. Polygon Unfold. Olha lá, abriu. Tá certo? Poderia dividir a lâmina no meio? Pode. Você poderia deixar um pedaço para um lado e um pedaço para o outro. Se quiser fazer assim também, ó, cortar tudo no meio. Só que aí você tem que ter uma lógica para isso. Por que você vai fazer assim? Você não quer ter continuidade? Ou você quer fazer ele ficar mais aberto? É uma opção também que você tem. Vou pegar só a lâmina aqui, ó. Corte. Vou pegar as duas aqui agora. Polygon Unfold. Olha lá. Abriu as duas. Tá? Então, tanto faz. O importante é que aqui agora, o que eu tenho? Eu tenho cabo, que vai ser uma textura diferente. Concorda? O cabo vai ser de metal também. Então, tenho o cabo. Tenho esse aqui que geralmente, como continua por dentro aqui, né, a espada, vai ser o mesmo material da lâmina. E já tenho as UVs para eu poder trabalhar. Então, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou mandar isso para o Photoshop. Do mesmo jeito que eu mandei a caixinha. Select. Aqui, ó. UV Snapshot. Vou colocar ela na pasta. Excalibur, que é a que eu criei. UVs. 2048 PNG. Ok. Photoshop está aqui. Vou abrir ele. Baixinho, Excalibur. UVs, Open. Então, olha só. Cabo. E lâmina.
Tem umas texturas que eu baixei de couro, metal, tem esse metal aqui, esse outro metal, tem madeira, couro, madeira. Olha só, vamos fazer o seguinte. Tem aqui as UVs, vou pegar essa madeira aqui e vou colocar no cabo. Certo? Vou por baixo aqui, ó. Meu cabo já está sendo todo preenchido com a madeira. Vou até diminuir, encaixar melhor. Beleza? E aqui, ó, onde tem a parte de metal do cabo e a lâmina, pegar esse metal aqui, grosseiro. Não completou muito, não. Então, vou usar aqui o Ctrl Alt, encaixar. Vou juntar essas duas partes com Merge Layers e usar o meu Band-Aid para tirar essa emenda aqui, ó. Beleza? Então, ó, a madeira está em cima do cabo, o metal está em cima da lâmina. Tiro as UVs e mando isso aqui lá, ó. File, Save As, JPEG. Isso aqui eu vou chamar Color. Ok. E aí, quando eu aplicar no lugar dessa textura... Ah, só para a gente ver, vou ligar a textura aqui, ó. Agora que eu já mapeei, os números não se repetem, tá vendo? A única coisa que a gente vai ter que tomar cuidado depois em um programa de textura é isso aqui, ó, a emenda. Mas olha só como é que ela está tão certinha. Essa parte, mesmo sendo um número diferente, a linha está idêntica. Ele colocou na mesma linha, ele alinhou, apesar de não ser a mesma textura. Tá? Então a emenda, depois tem como a gente apagar com carimbo, vai tirar a emenda e fica ok. Bom, vou trocar a textura, clico no botão direito, Break Connection, e abro a textura que eu salvei lá na pasta. Aqui, ó, Desktop, Excalibur, Color. Foi essa textura aqui que eu fiz, não foi? Open. Pronto. Madeira, onde tem que ser madeira. Metal, onde tem que ser de metal. Ok? Essa textura eu posso usar ela em outros lugares também, tá? Depois a gente vai ver. Eu posso usar uma textura aqui para dar um brilho diferente. Eu posso usar a própria textura da cor para dar o brilho. Isso a gente vai ver depois, quando a gente for trabalhar com mais materiais. Então, gente, mapeou. Olha o mapeamento. Você pode aplicar a textura da maneira correta. Beleza? Entenderam a importância do mapeamento? Voltando para a gente ver o mapeamento, como é que ele está tão certinho. Vou aplicar aquele UV Check de novo. E aqui, ó. E vou mandar repetir aqui 10 vezes, ó. 10 vezes a mesma textura. Como ela é uma textura padrão, padronizada, olha só como é que fica, ó. Tá vendo? Todos os números têm o mesmo tamanho. Em cima da superfície. E olha só como as linhas horizontais, mesmo na emenda do objeto, elas encaixam. Porque o Unfold já faz isso. Em um caso ou outro aqui, esse pedaço, talvez eu tivesse que ter aberto de uma maneira diferente. Tá vendo que está dando deformação aqui? Então, posso simplesmente cortar, para aliviar essa tensão. Corto ele, ó, certo?
Vou de novo lá no Unfold. E olha lá. Corrigiu. Ok? Então, se você detectou que tem aqueles puxões ali, igual aconteceu, ó, é só você aliviar. Como? Corta. Ou simplesmente separe esse bico aqui, ó, e mapeie ele separado. Aqui nem está dando tanto problema. Aqui eu posso dar um relax. Exatamente. Se você não corta na posição correta, pode dar problema. Mas olha lá, tudo em cima da superfície, as linhas horizontais todas batendo, tá? Perfeitinho. Ou seja, quando eu aplicar a textura, a probabilidade da textura esticar ou deformar é muito menor. Tá certo? Ok, gente?